faturar 30 mil reais por mês com loja. Oi, gente, bom dia pra você. Como é que você está? Como tá aí sua quarta-feira? Espero que ela esteja bem, tá? E que esse dia de quarta-feira seja um dia incrível. Que você acorde, que você levante a sua cabeça, que você se sinta privilegiada por estar viva aqui hoje. Que você se sinta privilegiada por viver esse dia de hoje, tá? E hoje, com essa live, eu quero falar com você sobre alguns processos que a gente vive na vida e principalmente a questão do emagrecimento e como a gente lidar com tudo isso sem ficar neurótica, né? Sem ficar assim pensando, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai? Como será que vai ser as coisas, sabe? Porque muitas vezes a gente começa um projeto na nossa vida, começa aí uma questão pra gente ser resolvida e quando a gente se dá conta, é tantos problemas, é tantas dificuldades, empecilhos que a gente vive, que a gente olha e fala assim, será que eu vou dar conta mesmo? Será que realmente eu vou querer viver isso pra mim, né? E aí a gente pensa, vou deixar isso pra lá, eu não vou mexer com isso mais. E no emagrecimento não é diferente, né? Quando a gente começa a viver o nosso processo de emagrecimento, a gente começa a ver os empecilhos que acontecem na nossa vida. Se a gente começa um processo de emagrecimento, se você está acima do peso e quer emagrecer, quer ter um corpo saudável, ter o corpo dos seus sonhos, e você começa a dar início, né, a esse projeto, e aí você na primeira semana você vai lá na balança, pesa e não vê resultado. Na segunda semana você vai lá na balança, pesa e não vê resultado. E aí você pensa, para que eu tô fazendo isso? Para quê? Não tem sentido, não faz sentido eu fazer isso sendo que eu não tô eliminando nada, não tô eliminando peso. E a maioria das pessoas, elas têm uma forte tendência a ir pela balança, a medir os seus resultados pela balança. E na verdade, a balança ela não é a sua aliada, pelo contrário, né? Se você olhar para a balança como um aliado para o seu emagrecimento, se você focar na balança como o seu direcionador de decisões, né? Como se fosse a sua bússola, por exemplo, você vai se frustrar. Todos os dias que você se pesar, você vai se frustrar. Então, o primeiro passo que a gente deve fazer para a gente poder, né, ter um emagrecimento de sucesso e definitivo é deixar um pouco a balança de lado, tá? É deixar um pouco a balança de lado, é não se pesar todos os dias, toda semana. É você começar o seu projeto hoje e você começa o seu projeto hoje, daí daqui a 30 dias você se pesa novamente. Você começa hoje, pesa. Hoje eu tô com 88 quilos, 89. Daqui a 30 dias eu vou me pesar de novo e vou ver se eu tive evolução ou não. O meu cachorro tá uma benção hoje, misericórdia. Só Deus, gente, ignore esse cachorro, tá? E... Sushi. E aí, ou seja, você vai ver se dentro desses 30 dias você teve evolução, se você progrediu ou se você regrediu. Porque tem muitas pessoas que pensam o seguinte, eu comecei a dieta hoje e daqui a 3 dias eu já perdi 2 quilos. E na verdade não é assim, né? A dieta, o emagrecimento, ele não é assim.
E primeiramente a gente começa a emagrecer por onde? Pela nossa mente. Quando eu estava no meu processo de emagrecimento, pela primeira vez que eu cheguei a 67 quilos, de 90, quase 100 quilos, eu cheguei a 67 quilos, eu emagreci só o meu corpo, entendeu? E nesse processo eu estava me autoconhecendo, sabe? Eu também chegou um certo tempo, chegou um certo momento que eu comecei a fazer o autoconhecimento comigo, e aí comecei a entender um pouquinho as coisas, como que meu corpo funciona, como que a minha mente funciona, como que eu funciono em si, entendeu? Então eu comecei nesse projeto de autoconhecimento. Foi aí que eu conheci o método, né, que hoje eu sou formada nele, o método Kákia, que hoje eu sou formada nele, e que eu trago esse método para mim e transformo ele em uma coisa, em algo benéfico para minha vida, para as pessoas que estão né, comigo, que fazem o método comigo. E trouxe também, junto com esse método, o meu projeto, que é o projeto Butterfly. O que é o projeto Butterfly, Simone? O projeto Butterfly é nada mais do que transformação, vivenciar o transformar, né? É você sair do casulo, literalmente, sair do casulo e se transformar numa borboleta. Por quê, gente? O processo que a borboleta passa, que a largata passa, para chegar a ser uma linda borboleta, é muito doloroso. Não é fácil. Não é fácil para ela. Ela tá ali naquele processo ela tá ali naquele processo de largata, né? Que é o momento em que ela tá ali vulnerável, né? É o momento que ela tá ali exposta aos predadores. É o momento em que ela tá ali comendo todas as folhinhas que ela vê pela frente, porque ela vai precisar de energia para entrar pro casulo, né? Então ela sai comendo todas as folhinhas que estão ali. E aí ela tá naquele momento vulnerável dela. Ela tá naquele momento onde as pessoas apontam ela, onde as pessoas, os predadores enxergam ela. E muitas dessas lagartinhas, elas não sobrevivem, né? Elas não sobrevivem até chegar ao casulo. Porque os predadores as comem antes, né? De fato ela entrar no casulo. E do processo da largata até o processo do casulo, existe um tempo, né? Existe um momento, existe uma linha ali. E a largata, ela sabe o tempo que ela precisa entrar no casulo para que ela possa ser transformada. Então, quando está chegando o tempo dela entrar para o casulo, ela começa a comer bastante folhinhas mesmo. E aí chega o tempo dela entrar no casulo. E quando ela entra naquele casulo, que ela começa a entrar de fato dentro do casulo para se conhecer de verdade, para se esconder ali mesmo dos predadores, enfim. Ela entra e ela sabe que ali dentro do casulo ela precisa ter uma atenção redobrada com ela mesma, que ali dentro do casulo vai ser o momento em que ela vai se autoconhecer, vai ser o momento em que ela vai olhar para dentro dela, ela vai conhecer ela mesma, ela vai saber quem ela é e vai saber o que ela quer ser, né? É o momento em que ela vai vivenciar ali a transformação da vida dela, que vai ser uma transformação incrível, que vai ser uma transformação para a vida toda, entendeu? E aí chega o tempo dela se sair do casulo. Esse tempo de sair do casulo é um tempo em que ela precisa ter muita atenção também, né? Na verdade, todos os processos da borboleta, ela precisa ter muita atenção. Mas no processo da largata, por exemplo, ela tá vivendo a vida dela normal, ela tá vivendo, enfim, do jeito que ela acha que deve viver e tal. Mas quando ela entra no casulo, ela entra no momento de recompor-se, entendeu? De se conhecer, de saber quem ela é, de saber o que ela vai fazer, de saber o que ela quer ser, como ela vai ser depois da transformação. É o momento do casulo. E aí, no momento que ela tá para sair do casulo, é um momento perigoso também. Sabe por quê? Porque quando
a largata está saindo do casulo, ela começa a apontar ali o corpinho da borboleta, né? Ela começa a apontar ali. Ela sai do largato para se transformar na borboletinha. E aí ela vai fazendo esforço para poder sair do casulo. O casulo tá aqui, esse é o casulo, essa aqui é a borboletinha. Então ela tá ali fazendo esforço para poder sair do casulo. Então ela começa a arregaçar o casulo para poder sair, mas com muito cuidado, com muita atenção, com muito carinho com ela mesma, com muito amor por ela mesma. E ela vai saindo daquele casulo e vai saindo até ela se transformar naquela borboleta linda. Só que tem algumas borboletas que estão ali no casulo e elas ficam presas naquele casulo ali, sabe? Elas ficam presas naquela situação e elas não conseguem sair do casulo. E muitas vezes algumas até conseguem sair do casulo, mas por devido ela ter se esforçado tanto, que ou ter apressado tanto para poder sair do casulo, que quando ela estava saindo do casulo, em algum momento a asinha dela quebrou, algum momento ela ficou deficiente em alguma coisa, e aí na hora que ela saía do casulo, ela não conseguia se transformar na borboleta. Ela não conseguia fazer o seu voo, ela não conseguia voar, sabe? E o que eu trago isso pra gente hoje? Pra mim, pra você, que está no processo de emagrecimento, que está no processo de autoconhecimento, que está no processo de vivenciar o novo, que está no processo de se transformar na sua melhor versão, que está no processo de ser a sua melhor versão. O que eu vejo nesse processo da borboleta? Que muitas vezes quando nós estamos no processo da largata, a gente vive a nossa vida ao léu, a gente vive a nossa vida como se não existisse, como se não houvesse o amanhã, né? A gente vive a nossa vida muitas das vezes assim, desprendida mesmo das coisas, mas chega um tempo em que a gente precisa entrar no casulo, chega um tempo em que a gente precisa se olhar para dentro, chega um tempo que a gente precisa se ver e se enxergar de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais amorosa. E quando a gente está naquele ponto da largata, muitas das vezes nós recebemos críticas, muitas das vezes nós ouvimos de pessoas que nós não valíamos nada, que nós ouvimos de pessoas, até mesmo da nossa própria família, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, os nossos amigos mais íntimos, muitas das vezes olha pra gente e fala assim: tu não vale nada, tu não vai chegar em lugar nenhum, minha filha, não precisa nem continuar com isso aí, que isso aí não vai dar certo, não. Você não foi feita para fazer isso. Você não foi feita para ser o que você quer ser, né? Muitas das vezes nós ouvimos isso. Nós ouvimos quando nós somos crianças. Quando nós éramos criança, por exemplo, ao nosso redor existiam pessoas que falavam que você não é capaz, que falava que você não vai vencer na vida, que faculdade não é para você, que faculdade é só para rico, que você não é merecedor de ter riquezas, que você não é merecedor de ser uma pessoa próspera. Quantas pessoas já ouviram isso de seus próprios pais, né? Já ouviram isso de seus próprios amigos, das pessoas que estão mais perto delas. E aí quando elas cresceram, começaram a crescer, começaram a se tornar pessoas e se entender como gente, elas trouxeram para elas lá da infância essas crenças de que ela não é capaz, essas crenças de que ela nasceu para ser gorda, essas crenças de que ela não é capaz de concluir nenhum projeto, essas crenças de que a riqueza não é para ela, entende? São crenças que muitas das vezes nós trazemos lá da nossa infância para a nossa vida adulta. E só quando nós começamos a trabalhar o nosso autoconhecimento é que a gente consegue entender que essas crenças que nós trouxemos vieram com a gente lá da infância, nos atrapalharam até hoje. E aí para que isso tudo mude, a gente precisa ressignificar toda essa situação. Eu lembro que quando eu era mais nova, né, quando eu tinha meus 12 anos, 13, 14, eu virei pro meu pai e falei assim: nossa, eu tenho muita vontade de fazer faculdade,
eu quero muito ser médica, sabe? E aí meu pai virou pra mim e falou assim: que menino, faculdade é pra rico. A gente não tem condições de fazer faculdade, não. Pobre não faz faculdade, não. E quantas pessoas já ouviram isso de seus próprios pais? E quantas pessoas já ouviram isso das pessoas que mais amam, né? Que tem aquele sonho de ser alguma coisa na vida, de fazer alguma coisa de bom na vida. E aí vem uma pessoa que você ama tanto e corta suas asas, né? E aí esse é o nosso momento de largata, né? Que é o momento em que estamos ali vulneráveis, né? As pessoas, vulneráveis ao ambiente, vulneráveis às situações que acontecem na nossa vida, sabe? Esse é o momento nosso da largata. Mas chega um tempo em que você precisa entrar no casulo. E tem muita gente que foge do casulo. Tem muitas pessoas que fogem do casulo. Você é uma delas? Que foge do casulo, que foge do se reencontrar, que foge do estar com você mesmo, sabe? Eu costumo dizer muito assim, que se você quer uma boa companhia com você, você primeiro precisa ser uma boa companhia para você. Se você não consegue suportar você mesmo, viver com você mesmo, estar presente com você mesmo, né? Viver aquele momento de solitude, não de solidão, mas de solitude, de se conhecer, de estar com você, a outra pessoa não vai te preencher. Por mais que você queira que essa outra pessoa te preencha, ela não vai te preencher, sabe por quê? Porque você próprio não consegue viver com você. Imagina as outras pessoas. Não tem aquele ditado que diz assim: se você quer você, não se acha bonito ou se acha autossuficiente para fazer algo, quem dirá as outras pessoas? Então, primeiro eu preciso ser para depois eu ter, entendeu? E no processo de emagrecimento, gente, é da mesma forma. Primeiro eu preciso sentir. A ferramenta do PA, quando eu trabalho o PA na minha vida. Eu primeiro preciso pensar para depois eu sentir, para depois eu reagir. Quando eu começo a pensar como será a minha vida, como eu quero minha vida, como eu quero fluir na minha vida, seja ela espiritual, seja ela material, seja ela física. Quando eu começo a pensar nisso, eu começo a sentir. E quando eu começo a sentir, logo eu quero reagir, sabe? Logo eu quero entrar em ação e fazer o que eu senti, aquela sensação gostosa. Imagina você que tá aí, que queira, por exemplo, muito voltar ao que você era antes, por exemplo, se antes você cantava na igreja, se antes você era uma pessoa muito magrinha, que tinha um corpo bonito, que tinha um corpo mais saudável, comia mais saudável, que antes você fazia exercício, que antes você ia à igreja todos os dias, que antes você cantava na igreja, não sei como era a sua vida, enfim, mas que antes você era uma pessoa que você se considerava bem-sucedida e hoje você não é mais. E aí você vai usar essa ferramenta, pensar como eu quero voltar, como eu quero ser como eu era antes. Eu, por exemplo, no meu caso, eu penso dessa forma. Quando eu cheguei aos 67 quilos, eu estava na minha melhor fase, né, do meu corpo, não da minha mente, porque a minha mente ainda estava em processo de trabalho, né, mas eu estava na minha melhor fase do meu corpo. E hoje, pensando no que eu era antes e vivendo o que eu sou hoje, eu quero voltar, eu quero ser o que eu estava antes, né, no corpo que eu estava antes, porém mais saudável, com a minha mente mais saudável, com meus músculos mais firmes. Eu quero estar melhor do que eu estava antes, sabe? Eu começo a imaginar o meu corpo mais saudável, eu começo a imaginar, por exemplo, eu tenho muito problema com a minha barriga. Eu começo a me imaginar a minha barriga mais retinha, né? Eu tendo condições até mesmo de fazer uma lipo para tirar aquela gordura que fica ali. Porque isso, gente, é coisa da gente. Então, é os sonhos que você tem. O emagrecimento, ele é apenas a consequência, por exemplo, daquilo que você quer viver na sua vida.
Se você é uma pessoa acima do peso, que tá gordinha, que tá vivendo umas dificuldades de quem é gordinho, quando você começa a trabalhar sua mente, quando você começa a trabalhar os seus pensamentos, quando você começa a ressignificar as coisas dentro de você, o emagrecimento ele vem como consequência. Só que tem pessoas, né, muitas pessoas, enfim, espero que não seja você o caso, que queira milagres acontecer na sua vida, que queira que o emagrecimento aconteça assim, da noite para o dia, que queira vivenciar apenas o momento e não o processo. Uma vez eu vi uma moça que ela virou para mim e falou assim: eu queria muito emagrecer, eu queria muito chegar ao peso que eu quero, eu queria tipo perder os 3, 4 quilos que me incomoda, mas eu queria fazer isso assim. E as coisas não acontecem assim, gente. As coisas não acontecem assim, da noite para o dia. É um processo. É algo que demanda tempo, esforço e dedicação. É algo que você vai olhar e você precisa sentir a emoção de viver aquilo. E não precisa ser pesado, não precisa ser sofrimento totalmente. Não precisa, porque o processo ele é doloroso. Sim, claro. Não tem como você passar pelo processo sem sentir a dor. Por quê, Sushi? Por quê? Porque a dor é que te faz crescer. A dor é que te faz você evoluir. O momento da dor é que te traz você para dentro do casulo, sabe? É o momento em que você se traz para dentro, você começa a se olhar, você começa a ver como você está de fato, entendeu? Então, o processo sem a dor não é processo. Ela precisa existir. Porque se você passar pelo processo sem sentir uma dor, você não aprende nada. Não aprende nada. Você não evolui nada, entendeu? Mas ele não precisa ser pesado demais, ele não precisa ser um fardo nas suas costas. O emagrecimento ele não precisa ser um fardo nas suas costas. Ai meu Deus, eu vou entrar no... Porque eu estava com esse pensamento, gente. Eu estava com esse pensamento antes mesmo de começar o meu processo de emagrecimento. Novamente. Aí eu pensava dessa forma assim, olha pra você ver como que a gente, quando a gente tá totalmente desfocada de nós mesmos, a gente pensa dessa forma. Eu pensava assim, meu Deus, eu tenho 30 quilos para eliminar. Eu tenho 30, acho que eu tava com 97 quilos, eu quero chegar aos 67, 65. E eu pensava, meu Deus, eu tenho 30 e tantos quilos para perder, isso vai demorar muito, vai dar muito trabalho. Ai, vai me demandar de mim muito esforço, muita energia. E aí eu só comia, porque para mim comer era o mais fácil, era o mais rápido, né? Era o prazer imediato para mim. Era isso. Então, para mim, emagrecer, só de pensar nos quilos que eu teria que perder, que eu teria que eliminar para chegar ao corpo que eu estava, eu já desanimava. Eu já olhava para mim e falava assim, meu Deus, ai, não acredito que eu vou ter que passar por tudo isso de novo. Mas depois eu entendi, quando eu comecei a ressignificar os pensamentos na minha cabeça, e comecei a controlar os meus pensamentos, porque tem uma frase que diz muito assim, você não precisa pensar os seus pensamentos, sabe? Você precisa trabalhar os seus pensamentos, como eles são. E aí eu comecei a transformar esses pensamentos em pensamentos positivos. Eu comecei a ressignificar e pensar comigo mesma. Isso vai dar certo, isso vai funcionar, eu quero muito isso, eu desejo muito isso na minha vida, então é isso que eu quero pra minha vida, você entendeu? Quando você coloca energia naquilo que você quer, as coisas se tornam o quê? Mais leves, mais tranquilos. Por mais que doa, por mais que seja um momento doloroso, mas é mais leve, entendeu? E é isso, gente. Eu vim falar com vocês um pouquinho sobre esse processo da largata. Deixa eu concluir aqui, né, o processo da largata, porque eu comecei e parei no meio do caminho. Para nossas vidas, a gente vive o momento da largata quando a gente está vulnerável, quando a gente aceita acusações na nossa vida, é quando a gente aceita coisas que não é pra gente aceitar, que não é pra entrar dentro de nós. É quando nós estamos lá na nossa infância, por exemplo, nós aceitamos coisas, nós criamos pensamentos dentro de nós, de pessoas que falam sobre nós,
que fala o que somos, o que nós somos. E aí quando a gente começa a crescer, a gente traz essas crenças pra gente, traz essas crenças junto com a gente. E aí chega o momento de você entrar no casulo, que é quando você percebe que essas crenças, que esses pensamentos, eles não estão te fazendo bem, pelo contrário, eles estão te fazendo apenas mal. E aí você começa a se autoconhecer, você começa a entrar no processo de autoconhecimento. Meu Deus, por que eu tô pensando isso? Eu sou capaz de fazer isso sim. Eu sou capaz de de dirigir um carro, por exemplo. Eu sou capaz, porque muitas vezes as pessoas ao seu redor dizem pra você que você não é capaz de dirigir um carro, né? As pessoas ao seu redor dizem pra você que você não é capaz de emagrecer, que você nasceu gorda, que você vai morrer gorda, sabe? Que você não para de comer, entendeu? As pessoas dizem isso pra você, ou disseram isso pra você, enfim. Mas quando você começa no seu processo de autoconhecimento, você começa a perceber que eu sou capaz de emagrecer sim. Eu sou capaz de dirigir um carro, de dirigir até um caminhão, se deixar. Eu sou capaz. Você começa a entender as suas capacidades, que as suas capacidades são totalmente diferentes daquelas capacidades que as pessoas colocaram na sua cabeça e disseram que você era, entendeu? Faz sentido pra você? Entra na sua cabeça isso? E aí é o momento em que você vai entrar no casulo, né? Esse é o momento de recolhimento. Esse é o momento onde você vai analisar os seus pensamentos, vai analisar o seu comportamento. Porque a alimentação, ela vem daqui. Ela vem daqui e depois aqui. Quando eu penso em comer algo, eu sinto a sensação de comer aquela coisa, entendeu? E eu costumo dizer assim muito pra mim mesma hoje, né? Depois desse processo todo, eu começo a dizer pra mim mesma: será que essa comida vai valer a pena pra mim? Será que isso vai trazer algo bom pra mim? Qual o benefício dessa comida pra mim? Entendeu? E eu costumo dizer o seguinte: quando eu tô lá naquela mesa farta, por exemplo, se eu vou no restaurante comer naquela mesa, né, que é aquele buffet todo recheado de coisas gostosas, eu costumo dizer assim: o que aqui vai beneficiar o meu corpo? O que aqui vai trazer de bom pro meu corpo? Entendeu? E aí eu faço as minhas escolhas, porque não é dieta, é escolhas. E aí você sabe muito bem o que você vai comer naquele momento. E aí o momento do casulo é esse, é quando você se para você analisar os seus pensamentos, analisar a sua vida e ver o que você precisa mudar na sua vida. O que precisa ser mudado para você viver a transformação que você precisa. O que precisa ser feito para você viver o melhor de Deus, viver o melhor que você precisa viver na sua vida. O que precisa ser feito para você chegar no objetivo que você quer. O que precisa ser feito. Então você começa a analisar isso e começa a buscar respostas para isso. E aí quando você consegue achar essas respostas, quando você consegue achar esses momentos e que você consegue fazer, por exemplo, o emagrecimento. Você quer emagrecer muito, quer muito emagrecer, quer chegar ao peso que você tinha antes, né? Ou pelo menos aproximar o peso que você era antes. E você se achava incapaz de fazer isso, você achava que não dava certo, que não podia, que não... Enfim, colocava 1001 desculpas na sua cabeça para não conseguir chegar ao emagrecimento. E aí, quando você começa a se autoconhecer, começa a se auto-ressignificar, começa a ressignificar os seus pensamentos, e aí quando se assusta que não, você já conseguiu dizer não para uma Coca-Cola, você já conseguiu dizer não para algo que você antes não dizia não, né? E aí você começa a se sentir orgulhosa de você mesma, sabe? E aí você começa a viver a transformação da borboleta. Você começa a viver a transformação na sua vida. Muitas das vezes, que eu vou falar em âmbito geral, tá? Muitas das vezes a gente está em relacionamentos que a gente quer muito mudar o nosso parceiro, por exemplo, ou o nosso parceiro, ou os nossos filhos, né? Ou
nossos pais, entendeu? Um relacionamento geral, tá? Muitas das vezes a gente quer mudar essas pessoas, né? Quer que essas pessoas sejam diferentes, quer que essas pessoas sejam melhores, quer que essas pessoas te tratem melhor, quer que essas pessoas façam o melhor para você. Só que não tem como você mudar o outro. Não tem como você mudar o outro. O outro é o que ele é. Se ele não procura mudanças para ele, se ele não procura se autoconhecer e saber que ele precisa de mudar, você não vai fazer isso para ele, tá? Você não vai fazer isso para ele. Por quê? Porque o outro só muda se ele quiser mudar. Mas tem como você fazer isso por você. E eu costumo dizer, e eu ouvi essa frase já tem muitos anos, e eu trago essa frase para mim pro resto da minha vida, que eu falo sempre. Olha, se você quer mudar o outro, muda a si mesmo. Porque muda o seu mundo primeiro, para que o mundo do outro se transforme. Sabe por quê? Porque quando você começa a mudar o seu mundo, quando você começa a se transformar, começa a mudar você mesmo, as suas atitudes, a sua forma de pensar, o seu jeito de agir, tudo, quando você começa a se transformar, as pessoas que estão à sua volta começam a ver essa transformação em você. Começa a ver que você está se transformando para melhor. Você está se tornando uma pessoa melhor. Você está se tornando uma pessoa mais saudável. Que você está se transformando uma pessoa mais calma, uma pessoa mais paciente. E aí, quando as pessoas começam a olhar e começam a ver a transformação que há em você, elas começam a querer ser transformadas também. E se essas pessoas que não querem ser transformadas, elas vão sair da sua vida. De uma forma ou de outra, elas vão sair da sua vida. Você sabe por quê? Porque quando eu estou em sintonia com a minha transformação, eu vou atrair para mim pessoas que realmente queiram ser transformadas, que realmente queiram viver o melhor, que queiram viver a melhor versão, que querem viver o estado emocional que eu estou vivendo. E aí, as pessoas que não querem viver esse momento, que não querem viver essa transformação, automaticamente elas vão sair da sua vida, porque o ambiente que você está hoje, né, na sua transformação, o momento em que você está hoje não compete com ela, então ela vai sair da sua vida. Agora, aquelas que querem viver a transformação, por exemplo, seus pais, viu que você é uma pessoa diferente, viu que você está se transformando, viu que você está se autoconhecendo, viu que você está se tornando uma pessoa melhor, os seus pais, olhando aquilo, vão querer ser uma pessoa melhor para você também, entendeu? Se caso isso não acontecer, por exemplo, que pode acontecer, de você se tornar uma pessoa melhor, mas os seus pais não querem nem saber se você está se transformando ou se você não está, automaticamente ou você vai sair da vida deles ou eles vão sair da sua vida, porque os dois não vão se bater, entendeu? Com relacionamento, com filhos, com marido, é a mesma coisa, gente, é a mesma coisa. Então, com relação ao emagrecimento, também é a mesma coisa. Se você está no processo de emagrecimento, se você está no processo de transformação, se você está no processo de cura interior, né, que tudo isso leva ao emagrecimento, as pessoas que estão à sua volta, que não querem emagrecer, que não querem viver essa transformação, que não querem viver isso, elas vão sair da sua vida. Então você precisa estar pronta para isso. Você precisa estar pronta para ver as pessoas saírem da sua vida. E quando as pessoas saírem da sua vida, tenha certeza que você está no caminho certo. Quando as pessoas começarem a sair da sua vida, você vai pensar, pô, eu tô incomodando essa pessoa, eu tô sendo transformada, eu tô me transformando em pessoa melhor porque essa pessoa não quer viver o mesmo que eu estou vivendo. Entendeu? Então, gente, é isso. Eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre esse autocuidado, esse autoconhecimento, sobre o emagrecimento, sobre tudo um pouquinho. E eu pretendo fazer mais lives. Espero muito que você esteja comigo nos próximas lives. Mais ou menos esse horário, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, não sei. Mas eu quero vir aqui trazer para vocês, trazer a consciência para vocês, eu já me embolei aqui, né? Mas enfim, eu quero trazer para vocês algo bom, algo que eu estou vivendo. Eu quero transbordar para você aquilo que eu estou sentindo, aquilo que de bom está acontecendo comigo,
aquilo de bom que está sendo transformado na minha vida, eu quero trazer para você, que eu quero que você também seja transformada. Eu quero também que você seja transformado, que você seja um marido melhor, que você seja um pai melhor, que você seja uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma filha, um filho melhor, sabe? Porque se eu vivesse tudo isso hoje que eu estou vivendo, se minha mãe estivesse viva, se minha mãe estivesse viva, com certeza eu queria ser uma filha melhor para ela, assim como eu quero ser uma mãe melhor para minha filha, para minha sobrinha, para as pessoas que estão perto de mim. Eu quero ser uma pessoa que as pessoas gostem de estar perto de mim, não por interesse, não porque o que eu posso oferecer para elas, não, mas porque pela minha essência, pela minha dedicação de se transformar, sabe, de se tornar uma pessoa melhor, de se tornar uma pessoa mais amável, mais paciente, né, mais respeitosa, entendeu? E esse processo de autoconhecimento, esse processo de cura, de libertação, esse processo, ele traz pra gente muitos benefícios. Ele traz uns sentimentos assim, poxa vida, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não fiz isso antes? Sabe? Por que eu não... Entende? É uma coisa muito gostosa de se viver, gente. É uma coisa muito gostosa. E nós estamos vivendo muito num mundo onde as pessoas vivem superficialmente, né? Elas vivem à base das redes sociais, só com coisas que não tem nada a ver, entendeu? Então, buscar o autoconhecimento te faz você viver mais, te faz você querer viver de verdade, te faz você ver a vida com outros olhos, entendeu? Então é isso, muito obrigada por você estar aqui comigo. Desejo você uma noite, um dia incrível à noite. Eu já tô sonhando com querer dormir já, hein, gente, ó. Tá feio, porque hoje nós vamos trabalhar no meu serviço bastante, mas eu sou grata a Deus pelo meu trabalho, sou grata a Deus pelas pessoas que estão comigo, sou grata a Deus pelas oportunidades, né, que tem surgido na minha vida e que eu espero segurá-las com todas as forças da minha vida e não deixar nenhuma delas escaparem, tá bom? E então é isso, desejo vocês uma quarta-feira incrível, maravilhosa, e te espero no próximo live. Beijo e até lá. Tchau, tchau.